De volta com o nosso Você Bonita, porque hoje a gente vai falar de um assunto importante, até para que a gente tenha uma prevenção de acidentes mais graves, acidentes mais sérios. A gente vai falar das causas dos desmaios, como é a investigação, né, para entender por que algumas pessoas acabam tendo desmaios de repetição. E claro, né, que fique sempre como um alerta para procurar ajuda, para procurar um médico, para diagnosticar até algumas doenças possíveis. Então a gente convidou o Dr. Caio Henrique, que é cardiologista, bem-vindo mais uma vez, para falar desse assunto importante. Até, doutor, para a gente iniciar, queria que você explicasse para o público o que caracteriza, então, um quadro de desmaio. O que a gente entende por um quadro de desmaio, que obviamente todo mundo sabe o que é, mas o que internamente está acontecendo com a gente não sabe. Então, né, queria que você desse uma explicação médica aí. Bem-vindo. Primeiramente, obrigado pelo convite novamente. É uma honra estar aqui. E primeira coisa, Carol, a gente precisa diferenciar perda de consciência de desmaio. Perda de consciência, existem várias causas de perda de consciência, que é quando a pessoa está inconsciente, não responde, e quando ela recobre a consciência, ela tem aquele período de amnésia, né? Ela não lembra do que aconteceu. Então, por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente de carro, de trânsito, bateu a cabeça, a depender da gravidade, ela pode ficar inconsciente. Isso é uma perda de consciência, mas não entra na classificação dos desmaios. Um outro exemplo, uma pessoa tem diabetes, usa insulina, aí fez uma hipoglicemia. Hipoglicemia grave pode levar a perda de consciência, mas também não entra como desmaio. Um outro exemplo, crise convulsiva, epilepsia. Durante aquele momento, a pessoa está inconsciente, mas não entra na classificação de desmaio. Então, o que é o desmaio? Olha só que interessante. O desmaio é uma perda de consciência, só que é decorrente de uma diminuição da pressão arterial chegando no cérebro, ou seja, chega pouco oxigênio no cérebro, isso geralmente é uma curta duração, alguns segundos, isso leva a uma perda de consciência. Então, o mecanismo da perda de consciência que classifica como desmaio. Entendi. E o desmaio, só como termo médico, é chamado de síncope. Então, eventualmente, ouvir a palavra síncope ou desmaio são sinônimos. Antes da gente falar até de alguns problemas envolvidos, né, que podem trazer esse quadro, a gente tem aqui algumas situações que podem anteceder, vou colocar dessa forma, um desmaio. Até para que as pessoas saibam que sinais são esses, né, e tomem até um cuidado maior caso o desmaio aconteça na sequência. Então a gente começa falando desse aqui, ó, sinais, hein, gente? O primeiro, náuseas. Então, náuseas podem anteceder um desmaio. Perfeito. E isso, exatamente isso que você falou. Esses sinais antecedem imediatamente o desmaio, tanto que a gente chama de pré-síncope. Seria como se fosse o pré-desmaio. Então, muitos pacientes, eles têm esses sintomas iniciais, náusea é muito comum, aquele desconforto inespecífico, e depois pode evoluir com o desmaio. Quando assim, doutor? Porque náusea acaba sendo até comum, né? Até para o pessoal em casa não se assustar, do tipo, tô tendo uma náusea, tive uma náusea, ai meu Deus, eu vou desmaiar. Então, quando mais ou menos a gente pode interpretar que um desmaio vem numa sequência de náusea? Geralmente é quando você tem mais do que um desse sinal. Então, náusea e os outros sinais associados à pré-síncope. Então vamos para o próximo sinal, olha lá. Interessante como a gente vai entendendo. Então, quando a gente tem um desconforto abdominal associado a uma náusea... Isso, você vai somando o quadro, pode aparecer também tontura, tá? Aquela sensação de cabeça vazia, e um que é muito típico, começa a ter aquele escurecimento visual. Né? A visão ela começa a ir se apagando aos poucos, junto com os outros sinais e sintomas, e isso é um indício de que pode acontecer um desmaio imediatamente. Então, além de desconforto abdominal, tem mais, ó. Suor frio, esse é muito clássico, né? Aquela sensação de mão gelada, né? Que a gente sente quando está nervoso, mas também na ameaça de desmaio também é muito comum o suor frio, a sensação de mão gelada também. E muda a cor, né? A palidez também bem imediata. Muito típico. Quando a gente olha, parece que além de estar pálido, assim, o tom da boca é o mesmo do resto da face, né? Vamos lá. Além, tontura. Sensação de cabeça vazia, uma sensação um pouco subjetiva às vezes. É que tudo isso é muito rápido, né, doutor? E acho que tem mais um pra gente colocar na tela.
escurecimento visual. A visão vai apagando aos poucos e isso é importante. Esses sintomas, em algumas pessoas, eles são muito rápidos, né? Então, às vezes, a questão de 1 ou 2 segundos, a pessoa tem essa pré-síncope, ela evolui com a síncope. Então, o ideal é que a pessoa saiba identificar essa pré-síncope, esses sinais, para tomar as medidas para evitar a evolução para o desmaio. E o que ela deve fazer, então, doutor? Deve, por exemplo, se sentar, deitar, enfim? O melhor é deitar. Deitar, se tiver como possível, colocando as pernas numa posição mais alta em relação ao tronco. Ah, entendi. Então, aquela posição que às vezes a gente vê, deitou, coloca uma cadeira e os pés em cima da cadeira, porque o sangue que está acumulado nas panturrilhas desce para a região mais central e aumenta a pressão, porque como a gente conversou no início, caiu a pressão. Então, às vezes a pessoa está com a pressão 7/4, uma pressão muito baixa. Colocou as pernas numa posição mais elevada em relação ao tronco, tende a melhorar essa pressão arterial. Então, o melhor é deitar. Se não tiver como deitar, pelo menos sentar. Sentar já pode minimizar a evolução para o desmaio. É porque dependendo da situação, se a pessoa está sentada, se ela está na frente de uma mesa, ela pode bater a cabeça na mesa ou despencar de qualquer forma da cadeira. Então, o deitar e levantar a perna é o indicado, né? O ideal. Se não tiver passou por situação dessa... Se não tiver como fazer isso, às vezes a pessoa está em pé, não tem como sentar nem deitar, tem duas coisas ainda que podem ajudar. Apertar alguma coisa muito forte ou puxar uma mão contra a outra muito forte, porque isso aumenta a pressão arterial. Então, às vezes a pessoa está no metrô, está no ônibus, não tem como às vezes deitar ou sentar. Então, ela faz essas duas manobras, ou apertar, e aí isso tende a minimizar. Que coisa. É verdade, eu já ouvi falar a respeito do assunto, porque uma das coisas a gente até não colocou aqui, mas é a síndrome do vaso vagal, que eu conheço bem, porque meu marido tem síndrome do vaso vagal, e recentemente ele aprendeu essa de segurar assim. Então, gente, quem tiver, né, já diagnosticado, pode mandar perguntinha pra gente no @VocêBonitaTV, porque a gente tem que estar preparado, porque às vezes é do nada, né? Agora, vamos para nossa dinâmica aqui, para depois a gente citar algumas causas e algumas doenças que podem envolver, além da síndrome do vaso vagal que eu já citei, né? O que você pensou nessa nossa dinâmica aqui, doutora? A gente vai falar um pouquinho de alguns itens que podem aumentar o risco? Isso. Aqui nós temos itens que vão ajudar a combater, a prevenir o desmaio. E nós temos itens que podem contribuir para um desmaio. Então, o principal aqui, ó, hidratação. Hidratação é o principal remédio para a gente evitar desmaio, por incrível que pareça, uma coisa simples, né? Então, água, suco, água de coco. O ideal é que essas pessoas que têm mais sensibilidade a desmaio tomar no mínimo 2 litros de líquido por dia, Carol. Nos dias mais quentes, o ideal é até que tome mais, 2,5 litros a 3 litros de líquido por dia. Isso aqui funciona como remédio mesmo, extremamente importante. Manter a hidratação sempre alta. Isso. Ali embaixo nós temos sal. Então o sal ele é bom para evitar o desmaio. E caso a pessoa não tenha contraindicações, por exemplo, a pessoa tem pressão alta, ou tenha insuficiência cardíaca, ou insuficiência renal, se não tiver nenhuma dessas doenças graves que contraindica o excesso de sal, a pessoa ela pode até mesmo cozinhar com um pouquinho de sal a mais na comida, porque é comum essas pessoas terem a pressão já mais baixa, né? 9/6, 10/6. Eu ia te perguntar a respeito disso. Então, quem tem alguma coisa associada, seja qual for a causa, já vai ter sim uma pressão mais baixa. Isso. E o sal, ele é bom porque ele ajuda a segurar mais a pressão arterial. Então, as pessoas que têm essa síncope vasovagal, se quiser botar um pouquinho mais de sal na comida, está liberado porque ajuda a prevenir. Fala-se que até 10 gramas de sal por dia ou correspondente 4 gramas de sódio. Então o sal está do nosso lado para evitar a síncope vasovagal. E tem que ter uma regularidade, então, em medir a pressão? Tem que ser um hábito? O ideal é que tenha o aparelho para fazer isso? Não é obrigatório, não é necessário, porque na maioria das pessoas, são pessoas que são saudáveis, né, que precisam fazer atividade física, ter uma alimentação e costumam ter a pressão normal. E o fato de aferir a pressão arterial com frequência pode não exatamente ajudar a evitar o desmaio. Então, não tem essa obrigação. Não tem obrigação. Aí você trouxe um grupo bonito aqui das frutas. Frutas. Então, aqui, na verdade, para representar uma alimentação saudável, Carol. Frutas, legumes, verduras, salada. Quem tem uma alimentação saudável, equilibrada, ajuda a evitar desmaio.
refeições mais leves e refeições fracionadas. Tá. O jejum prolongado, para quem tem predisposição a síncope vasovagal, ele é ruim, o jejum prolongado. O ideal é que tenha realmente refeições mais fracionadas, com alimentos saudáveis, alimentos de verdade. E uma alimentação assim que seja até mais diurética, assim que tenha bastante mais água, como você disse que a água também acaba sendo parte do tratamento, Isso. Então assim, ricos em água, legumes ricos em água. Exatamente, melancia, são alimentos ricos em água, ajudam bastante na hidratação, elas se complementam. Muito bom. Aí aqui você tem um grupo que está com X, bebidas alcoólicas podem aumentar a predisposição. Bebida alcoólica, a pessoa pode se desidratar se ela fazer um consumo excessivo de bebida alcoólica. Tanto que o recomendado, se a pessoa está fazendo o consumo, que ela intercale com copos de água, para tentar manter a hidratação. Então, o uso excessivo de bebida alcoólica sem esses cuidados de hidratação, em quem tem essa predisposição, essa sensibilidade a mais, é um fator prejudicial para desmaio. Tem que ficar atento. Aí aqui você trouxe também mais uma coisa que pode ajudar, que é a prática da atividade física? Exatamente. Exercício físico, a gente sabe que é bom para tudo, né? E o exercício físico para prevenir, por exemplo, a síncope vasovagal, ele é bom, e as outras causas de síncope também, como hipotensão ortostática. Por quê? Quando a gente faz exercício, e principalmente quando desenvolve musculatura, principalmente dos membros inferiores, a gente aumenta a quantidade de represamento de sangue na perna. E esse sangue mais acumulado, ele vai ser útil no momento que precisar a pessoa. Então, condicionamento físico, fortalecimento muscular e até mesmo uma hipertrofia muscular, principalmente de tronco e membros inferiores, ajuda a prevenir o desmaio. Por outro lado, exercício físico muito intenso, sem uma hidratação adequada, principalmente em dias muito quentes, aí já vai ser um fator que pode contribuir para o desmaio por conta de toda a desidratação do exercício. Da pessoa passar mal mesmo. Passar às vezes do limite. Do limite e até ter um problema durante a prática da atividade física. Vamos então retomar, eu tenho aqui uma listinha de algumas possíveis causas, né? Algumas possíveis doenças. Então, síncope reflexa, o que seria isso, doutor? A síncope reflexa, então, é a síncope mais comum, reflexa porque ela é mediada pelo sistema nervoso. Então a gente tem um sistema nervoso chamado autônomo, que está funcionando independente. Está controlando nossos batimentos, a pressão, o funcionamento de todos os órgãos aqui agora, a gente nem percebe. E a síncope reflexa, acontece um desbalanço nesse sistema nervoso. A gente não sabe exatamente qual é a causa disso, talvez algumas alterações genéticas, mas são coisas que estão ainda em estudo, de por que algumas pessoas têm síncope vasovagal e outras não. Mas é um desbalanço do reflexo, então acontece o chamado reflexo vasovagal, como você mencionou. E esse reflexo, às vezes, ele é muito intenso e rápido, a pressão arterial literalmente despenca e às vezes associado a uma bradicardia, os batimentos muito baixos. Chega pouco sangue, chega pouco oxigênio no cérebro, a pessoa tem um desmaio. Então a síncope reflexa é uma síncope que às vezes o desmaio preocupa bastante, né? Uma situação, muita gente fica preocupada, mas a síncope reflexa é considerada uma condição benigna, apesar dos inconvenientes do desmaio, não tem uma gravidade, não deixa sequela, não evolui para parada cardíaca, nada do tipo. Então seria a síncope reflexa. E é bem rápido, né? Bem rápido. Mas o que eu acho interessante até a gente comentar, que pode ser diferente de uma pessoa para outra, o gatilho para que isso aconteça, certo, doutor? Perfeito. A síncope reflexa, cada pessoa pode ter o seu gatilho, né? Então, um gatilho comum é ficar muito tempo na posição de pé, pode ser. Então, por exemplo, situações de filas, né? Às vezes fila ao ar livre, o sol, aquele dia quente, abafado, a pessoa não bebeu água. Então, você vai somando vários fatores, gatilho para síncope vasovagal, ficar muito tempo em pé. E ter uma situação que envolve um pouco parte emocional, assim. Perfeito. Às vezes um estímulo emocional muito intenso, uma situação de medo, fobia, né? Quantas vezes a gente já viu a pessoa desmaiar quando vê sangue? Então, esse estímulo emocional, ele desencadeia o reflexo vasovagal. Então, determinadas fobias, uma sensação de medo, uma preocupação muito intensa e aguda, pode desencadear o reflexo vasovagal. Então, cada pessoa pode ter um gatilho, alguns gatilhos mais incomuns, como tossir, espirrar, urinar, pode desencadear síndrome vasovagal. Que coisa interessante. Precisa de diagnóstico, né, gente? Vou contar para vocês um caso só para ilustrar. Como eu falei há pouco, meu marido tem síndrome de vasovagal, a gente já sabe por algumas situações que ocorreram, hoje diagnosticado, e ele não conseguiu entrar no meu parto
né? Faltava assim, tinha o quê? 4, 5 minutos para o João nascer, ele já começou a passar mal. Minha médica falou, melhor você ir, que só tem lugar para Carol. E aí, enfim, minha mãe que assistiu o parto e ele preferiu sair porque era um gatilho para ele num ambiente ali hospitalar, enfim, do sangue e tal, que mais um minuto, acho que ele desmaiava, doutor. Então, é interessante que a pessoa conheça para já saber o que fazer, né? E não se colocar em risco também. Então, algumas situações tem que estar atento. Vamos colocar a perguntinha do público já? Antes da gente falar, quanto tempo a gente tem? Tô de olho ali no reloginho, mas vai dar tempo de responder a perguntinha. Mara, obrigada, um beijo para você. E as pessoas que desmaiam ao ver sangue? Então, assim, um corte muito profundo, coisas bem... Sim, o sangue ele é muito típico, né? Às vezes assim, já tem filme, porque algumas pessoas têm essa fobia mesmo, esse medo de sangue, e na verdade qualquer medo ou qualquer fobia pode desencadear o reflexo vasovagal. Então o sangue é o mais conhecido, vamos dizer assim, mas às vezes a pessoa tem uma fobia de um bicho, uma aranha, barata, pode ocasionar também o reflexo vasovagal. Ah, entendi. Qualquer medo, intenso, fobia, na pessoa predisposta pode. Já vai dando aquele negócio, né? Exatamente. Um sufoco. Aqueles sinais que a gente começou. Olha lá, tem mais perguntinha? Obrigada, Mônica, um beijo. Quem tem quadros de convulsão ou sintomas pré é o mesmo? Então, isso aí não, tá? Convulsão, então, só para deixar claro, não entra nos desmaios, né? Convulsão é uma perda de consciência por alguma alteração neurológica, né? Que são as crises de epilepsia. Normalmente, a convulsão não tem aqueles sinais clássicos do vasovagal. Então, a convulsão pode ter a chamada aura, chamada aura epilética. Isso os neurologistas sabem melhor. E que pode ser uma sensação de um cheiro diferente ou uma visão diferente. E aí pode ser o prenúncio de uma crise convulsiva, mas tende a ser diferente o quadro. Perfeito. Eu tenho aqui outras questões, ó, síncope por hipotensão ortostática, as arritmias cardíacas e doença cardíaca ou pulmonar estruturais. Essas aí, a gente está falando de uma doença primária que pode levar ao desmaio. Quando a gente fala da síndrome do vasovagal, que você comentou, né, mais chamada de síncope reflexa, vamos chamar direitinho então, o diagnóstico é diferente. Isso. Como, por exemplo, as arritmias cardíacas, aí a gente já tem uma situação de mais delicado. Aí pode ser realmente um desmaio mais grave, com evoluções piores. Então, tanto arritmias que deixam o coração muito acelerado, quanto arritmias que deixam o coração muito devagar, pode levar a um desmaio. Mas é uma condição que já exige uma preocupação e um tratamento muito bem específico. Mesma coisa, alterações estruturais no coração ou no pulmão. Algumas anormalidades de válvula cardíaca, embolia pulmonar, acúmulo de líquido ao redor do coração também já são doenças mais importantes e que entram também na classificação do desmaio. Por isso que é importante a pessoa que tem desmaio fazer uma avaliação médica, porque ela não vai saber diferenciar se é uma síncope reflexa benigna ou se é uma condição mais grave como uma arritmia cardíaca. E tem aquele exame lá que a pessoa entra naquela máquina que vai rodar, né? Isso, tilt test. Chama tilt test? Chama tilt test. Pois é, ele é o que vai dar também, ele é parte do diagnóstico. Parte do diagnóstico da avaliação de síncope reflexa. A gente pessoa não aguenta, né? Exatamente, a gente coloca a pessoa deitada, inclina a maca e depois de alguns minutos, frequentemente as pessoas desmaiam do nosso lado fazendo o exame. Mas à medida que baixa a maca, a pessoa acorda. Tá aí. Fala, Fu, pode falar. Fu tá fazendo uma... A Fuso está perguntando o seguinte, por que às vezes a gente começa a bocejar muito quando a gente tem um mal-estar, assim? Vem junto com essa parte aí de bocejos constantes. Aqueles sinais que a gente comentou são os mais comuns, tá? Mas podem ter um ou outro sinal que seja mais particular ou mais individual, dentre eles bocejar. Que pode acontecer em algumas pessoas naquela pré-síncope. Não tem uma exata ligação de qual é o tipo de desmaio que a pessoa vai ter, mas algumas podem sim bocejar e sentir um cheiro estranho também, e dores pelo corpo, um mal-estar pelo corpo subjetivo, como se fosse uma fadiga, pode acontecer também na chamada pré-síncope, aqueles sinais que vão sinalizar para um possível desmaio. E tem aquela história, começa a bocejar muito, já pega uma ruda, pega já o vasinho de pimenta, né? já faz assim, já faz oração, que pode ser outra coisa também, né, doutor? Sim. Brincadeiras à parte. Mas dá para fechar com perguntinha do público? Olha lá.
Gente, esse diagnóstico é muito importante, viu? Por isso que a gente está colocando até aqui com bastante detalhes. Alba, obrigada, um beijo. Desmaio após visualizar machucados é normal? Sempre me falaram que era frescura. Pois é, na verdade não é frescura, né? Que é isso, essa questão do sangue, né? Exatamente. A pessoa ela tem uma predisposição genética, vamos dizer assim, individual, e para ela em particular é ver machucado, né? Então isso pode desencadear uma síncope e reflexo. Já realmente é uma alteração do sistema nervoso que existe. Então a gente não pode falar de frescura porque existe mesmo uma condição, né? Cada um vai ter a sua fobia, o seu medo para a gente poder intervir. Tá aí. Dá tempo de mais uma? Tem um minutinho? Quanto? Um minutinho? Já tenho que encerrar? Doutor, vou te agradecer e vou deixar aqui o seu contato. Doutor Caio Henrique é cardiologista. O Instagram dele é o @doutor abreviado Caio Henrique TS, né, no final, tudo junto, @doutor abreviado Caio Henrique TS, para vocês encontrarem o trabalho. Obrigada mais uma vez, explicações brilhantes, e precisa ter o diagnóstico, né, doutor? Porque isso mexe com absolutamente tudo, qualidade de vida, e descartar coisas que podem ser piores, né? Obrigada mais uma vez, viu?